Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre prismas. Vou fazer mais alguns exemplos, tá? Mostrar mais alguns formatos. Então, vamos relembrar um pouquinho do vídeo passado, né? Olha só esse exemplo aqui. Em certa casa, há um aquário decorativo com o formato de um paralelepípedo retângulo e dimensões mostradas abaixo. Quantos litros de água são necessários para encher completamente esse aquário? Então, paralelepípedo retângulo, esse formato aqui, ó, pensa numa caixa de sapato. É um paralelepípedo retângulo, tá? É um prisma de base retangular, tá? Aí tá perguntando, quantos litros de água são necessários para encher completamente esse aquário? Então, nesse caso aqui, como ele quer saber a quantidade de água, a gente tem que achar o que? O volume, certo? E lembra como eu falei que a gente acha o volume? A área da base vezes a altura, não é? Só que quando tem esse formato aqui, ó, quando tem esse formato, basta a gente multiplicar as três dimensões. Por quê? A área da base, a base aqui é 1,5 por 0,5, então ficaria 1,5 vezes 0,5, depois vezes a altura, que é 1. Então, basta a gente multiplicar as três dimensões. Então, o volume aqui nesse caso vai ser 1,5 vezes 0,5 vezes 1. Multiplicando aqui todo mundo, vai dar 0,75. Como a unidade está em metros cúbicos. Mas a questão pediu quantos litros, e aqui tem metro. Como que o metro cúbico eu passo para litro? Também falei no vídeo passado, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? E por curiosidade, para vocês também, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Como eu quero em litros, né? Ó, cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, para eu passar esse resultado aqui para litros, basta eu multiplicar por 1.000. E 0,75 vezes 1.000 vai ser igual a 750 litros. Beleza? Facinho, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente já tem um prisma triangular, tá vendo? Ó, a embalagem de certo produto tem o formato de um prisma triangular regular, cujas dimensões estão mostradas abaixo. Então, vamos lá. Prisma triangular tem a base, porque a base é um triângulo. Quando fala triangular regular, quer dizer que os lados desse triângulo são iguais, ou seja, é um triângulo equilátero. Se esse lado é 8, aqui é 8, aqui é 8, certo? É um triângulo equilátero. E aí, o que ele quer saber na letra A? Ó, quantos centímetros quadrados de papel, no mínimo, são necessários para cobrir toda essa embalagem? Então, na verdade, aqui, centímetros quadrados está relacionado à área, né? Ele quer saber a área total desse prisma. Antes de eu começar, vamos imaginar como que é esse prisma aberto. Eu tenho um triângulo embaixo, um triângulo em cima, um triângulo embaixo, e nas laterais são retângulos. Então, eu poderia desenhar ele mais ou menos assim, ó. 3 retângulos, né, que são os em volta. Um triângulo em cima, um triângulo embaixo. Lembrando que o lado desse triângulo mede 8 e a altura aqui, ó, desse retângulo mede 6, certo? Aí, para eu calcular a área total, lembra como é que é a área total? Vou deixar aqui no cantinho, ó. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá, então vamos primeiro começar pela área da base. Como a base é um triângulo e ele tem os lados iguais, é um triângulo equilátero, a gente tem que usar a fórmulazinha do triângulo equilátero.
aqui, até pedi para vocês tirarem print no vídeo passado. Qual é a fórmula do triângulo equilátero? É L ao quadrado, então a área da base aqui, a área desse triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é esse L? O lado do triângulo. O lado aqui no mede 8, então vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Repito, raiz de 3 sobre 4. O que eu posso fazer aqui? Dá para eu dividir 64 por 4. 64 dividido por 4 é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Achamos a área da base, né? A área do triângulo. Agora, a gente tem que achar a área lateral, que são esses retângulos aqui. A área do retângulo é só eu multiplicar lado vezes base vezes altura, certo? Ó, área lateral. Base vezes altura. Quais as medidas desse retângulo? Ó? 8 por 6. Então, a área de cada retângulo desse é 8 vezes 6, que dá 48. Porém, quantos retângulos eu tenho em volta? Eu tenho 3. 1, 2 e o de trás, 3. Então, vou multiplicar por 3. Certo? Cada retângulo é 8 por 6, só que eu tenho 3 retângulos. Então, vai ficar 48 vezes 3, vai dar 3 vezes 8, 24, vão 2, 3, 4, 12, 144. Certo? Agora, vamos voltar aqui para a área total, ó. A área total, né? 2 vezes a área da base, né? Por que é 2 vezes? Tem o de baixo, tem o de cima. Triângulo de baixo, triângulo de cima. Então, vai ser 2 vezes a área da base, que é 16 raiz de 3, mais a área lateral, que deu 144. Certo? Como é que fica isso aqui? O que eu posso fazer aqui, ó? 2 vezes 16, 32. Repito, raiz de 3, mais 144. Posso somar isso aqui? Não, não, não. Eu só posso somar uma coisa que tem raiz de 3 com outra que tem raiz de 3. Só poderia somar se aqui também tivesse raiz de 3, tá? Como eu não posso somar, deixa assim. Às vezes, o exercício vai falar assim, utilize raiz de 3 igual a 1,73. Aí, o que vocês vão fazer? No lugar do raiz de 3, vocês vão colocar 1,73 e multiplicar. Mas aqui, nesse caso, pode deixar assim mesmo, tá bom? E aí, é isso. Achamos a área total. Então, ó, a área total pega a área da base, que eu achei a área do triângulo aqui. Depois, a área lateral, que são esses 3 retângulos. E aí, soma, tá? Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo não, a letra B. A letra B está pedindo qual a capacidade dessa embalagem. Lembrando que capacidade é a mesma coisa que volume. E como que a gente acha o volume de qualquer prisma? Eu falei com vocês que a área da base vezes a altura, certo? Qual que foi a área da base? Lembra aqui, ó. A área da base foi 16 raiz de 3. Então, a gente vai colocar 16 raiz de 3 vezes a altura desse prisma é 6. Então, vezes 6. O que eu vou fazer aqui? Multiplico esse número de fora por 6, ó. 16 vezes 6 ou 6 vezes 16 vai dar 96. Aí eu repito a raiz de 3 aqui. Centímetros
cúbicos. Sempre que for volume, a unidade vai ficar cúbica, certo? E é isso. Beijos. Se cuidem.